Lucas capítulo 13. Estamos nesses dias falando sobre as duas plataformas que há em nós de manifestação. Nós começamos a falar isso no domingo passado e eu quero novamente fazer uma série de mensagens. Como foi decisões e destino, 3 mensagens. Deus está fazendo algo muito especial com essas mensagens aí na internet. E na semana passada começamos a falar sobre a questão dessas plataformas de manifestação. Os 2 homens que habitam em nós. E existem 2 homens que habitam dentro de nós. 2 naturezas. Então, Lucas 13, 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la, para que esta não fique ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, o viticultor respondeu: meu senhor, deixe-a ainda este ano, por mais um ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier então a dar fruto, bem está, se não, mandará cortá-la. Pai eterno, diante da Tua palavra verdadeira estamos e desejamos Te conhecer. Desejamos conhecer o poder da Tua ressurreição e compartilhar, Pai, os Teus sofrimentos. Ah, Espírito Santo, faz a Tua obra. Agora, Deus, aquilo que o homem não pode fazer é contigo, Deus. É o Senhor que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Senhor, aniquila nossa guarda. Todo conceito, preconceito, todo racionalismo seja apagado, anulado, e a Tua palavra encontre terra fértil no coração dos homens, em nome de Jesus. Amém? Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Jesus está falando de um homem que tinha uma figueira plantada no meio de uma vinha. Ela talvez fosse a única figueira plantada no meio de videiras, né? Uma vinha é uma plantação de uva. Então, no meio daquelas diversas videiras estava lá a figueira. Só que o dono da vinha vinha procurar fruto nela e não achou. Então ele chegou para aquele que cuidava, né? Chegou para o viticultor e falou: olha, deixa eu te falar. Eu venho aqui há muito tempo, né? Há anos eu venho aqui procurar fruto. Procurar o fruto. Há 3 anos eu venho procurar o fruto do meu investimento. Mas não encontro. Sabe uma coisa? Arranca essa figueira, lança ela no fogo. Você está entendendo? Tira ela fora, põe fora, porque não produz fruto. E está ocupando a terra inutilmente. Aí aquele, irmãos, que cuida da videira, o viticultor que cuida da videira falou: meu senhor, por mais um ano me deixe cuidar dela. Deixa eu expor, cavar em volta dela e adubar. Colocar, em algumas versões, esterco. E depois disso, se ela começar a dar fruto, bem está, se não poderá cortá-la. Irmãos, esse
é um tempo de frutificação. Esse é o tempo que o Senhor da vinha, e se você for olhar em toda a nova aliança, em todo o Novo Testamento, você vai ver parábolas, histórias sendo falado acerca, a respeito das vinhas, e sempre vai ter o Senhor da vinha. E no decorrer de algumas parábolas, você vai ver que diz assim, ó, esta vinha é o reino de Deus. Se a vinha é o reino de Deus, quem é o Senhor da vinha, irmão? O próprio? Você sabe que o Senhor veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam. Mas todo aquele quanto recebeu foi dado o poder de ser feito filho. Nós, irmãos, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E a Bíblia vem chamando, comparando a gente acerca de muitas coisas na Bíblia. Ramos de oliveira, ramos de figueira brava, ou seja, aqueles que não são genuínos da herança, mas aqueles, Alexandre, que foram enxertados na herança, porque assim são os gentios, a igreja não judaica. Esses dias, irmãos, Deus vem falando muito profundo ao meu coração, que começamos a falar disso aqui, breve está o Senhor de voltar. Um dia eu estava chorando e o Senhor falou assim, filho, não se prega mais sobre a minha volta, não se fala mais sobre a minha vinda, e eis que eu estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele, sentarei com ele na mesa, e ali farei morada. Irmãos, essa passagem, uma passagem de Apocalipse, não é para o ímpio, não é para aquele que não conhece Jesus. Essa aplicação que a gente usa quando está evangelizando alguém, olha, você é ímpio, não conhece Jesus, mas abre a porta do seu coração e Jesus vai entrar, essa aplicação é errada. Porque essa palavra está sendo dita a uma das 7 igrejas da Ásia Menor, uma das 7 igrejas de Apocalipse, e relata um Deus fora da igreja. Relata uma igreja que funciona e tem tudo funcionando com cara de igreja, mas ele não está lá. Tem cara de igreja, culto de igreja, roupa de igreja, música de igreja, placa de igreja, Mateus, mas ele não está lá, ele está do lado de fora, batendo, porque ele diz a essa igreja de Apocalipse, se você abrir a porta, eu volto a estar no meio de vós, entrarei, cearei contigo, colocarei uma mesa. Irmãos, esse é o tempo, Jesus está às portas, muitas coisas acontecendo, eu estou, escrevendo algumas coisas, preparando algumas escolas específicas nesse sentido, porque nós precisamos, nos preparar para isso, irmãos, para a volta do Messias, e entender que quando ele vem, Débora, se presta conta, quando ele vem, se presta conta, pastor Arnaldo. Temos falado muito sobre isso, irmãos, sobre a movimentação, da doutrina da hipergraça, que tomou o Brasil e aí algumas nações da terra, para que possamos, de uma forma sóbria como igreja, voltar ao entendimento que, irmãos, todos nós prestaremos conta. O Senhor da vinha vem, o Senhor da vinha vem, e ele encontra uma figueira. A figueira é diferente de todas as videiras, que estão em volta dela, porque na verdade ela foi colocada num lugar que não era dela por origem. Isso fala, irmãos, entre outras coisas, de mim, de você, fala de um povo gentílico colocado, enxertado no meio de uma herança, porém precisa dar uma resposta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
precisa frutificar. E quando vem o Senhor daquela vinha, quando o Senhor começa a cobrar, cadê os frutos? Cadê os frutos da eleição? Cadê os frutos de arrependimento? Cadê os frutos daqueles que são chamados pelo meu nome? Cadê o altar público? Tem um altar interno e tem um altar público. Cadê o altar público? E quando ele diz, não basta, chegou o tempo da figueira. Irmãos, o viticultor, aquele que cuida, vem e diz assim, não corta ainda não, dá mais um tempo. Sabe o que eu penso, irmãos? Que muitos de nós, ou melhor, corrigir minha fala, esse 1 ano, irmãos, 1 ano, irmãos, fala de um tempo. 1 ano, irmãos, fala de um tempo. Todo mundo sabe, irmãos, no cumprimento dos anos, para a chegada do milênio. Esse ano, irmãos, conta um tempo para a igreja, uma prorrogação para os santos, onde o Senhor diz, comece a frutificar, acelera os passos. E o Espírito Santo diz assim, eu posso ajudar nisso. Sabe de que forma? Vamos cavar em volta, porque quando se cava em volta, expõe as raízes. Raízes, irmãos, fala de origens. Raízes falam das nossas origens, falam do nosso início, fala do nosso começo, fala de tantas coisas que passamos, que vivemos. Tantas dores, tantos traumas que até hoje carregamos, tantas feridas, tantos esconderijos espirituais que nós entramos para fugir de Deus. Eu vou te dizer, não consegue se esconder dele. Você que está vindo aqui na escola de orfandade que estamos fazendo na quinta-feira à noite, irmãos, comportamentos limitadores, fortaleza do medo e fortalezas do orgulho. Sabe como que isso é sarado no coração de uma pessoa, irmãos? Através do expor das raízes, das origens. Lá no início do trauma, lá no início do medo. Irmãos, é a gente trazer para fora aquilo que nos traz cura. Aí diz assim, expõe a raiz e coloca o quê? Põe um estrumezinho. Esterco. Esterco fala de duas coisas. Esterco é vitamina para a planta. Mas esterco, irmão, estrume, fala, sabe de quê? O que é estrume? Fezes. Ofensas. Deixa eu dizer uma coisa para você. E se prepara aí, depois você me diz na semana que vem. As ofensas estão vindo de todos os lados. Prepare-se. Elas estão vindo de todos os lados. As ofensas estão vindo de todos os lados. Por quê, irmãos? Porque Deus ofende a mente para manifestar o coração. Porque à medida com que você responde uma ofensa e é aprovado na sua resposta, cresce o seu nível de autoridade espiritual. Então o Senhor está esperando uma resposta. Irmãos, a palavra do Senhor diz, assim ainda no livro de Lucas capítulo 3. Lucas 3 diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca, governador da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Vai vendo as autoridades aqui.
Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Uau! Irmãos, esse é o tempo. Esse é o tempo que o Senhor vai tirar o José do calabouço, para com autoridade reger nações. Um homem preparado. Um homem que foi separado, treinado para isso. Por isso que nós precisamos ser aprovados nas pequenas coisas. A palavra do Senhor diz aqui de uma série de autoridades, no 15º ano do reinado de, Tibério César, imperador. Depois vem Pôncio Pilatos, governador, Herodes tetrarca, Filipe tetrarca, Traconites, Lisânia. Depois sai do poder político e econômico, vem para o poder do clero, vem para um poder sacerdotal da igreja. Anás, Caifás eram sumos sacerdotes. E com todas essas autoridades veio a palavra a João Batista no deserto. Deixa eu falar para você, irmãos, a palavra não está procurando os tronos. A palavra está procurando a intimidade. A palavra está procurando a intimidade. Esses homens, irmãos, tinham o poder, mas não tinham a autoridade. E são coisas diferentes. O poder é conferido por um título, mas a autoridade, irmãos, é conferida pelo Espírito Santo. Lá no tempo de Gênesis, quando a gente vê José, nós vamos ver que Faraó tinha o poder, mas José tinha autoridade. Por quê, irmãos? Porque a autoridade está sendo conferida, irmãos, a quem tem revelação. Deixa eu te dizer uma coisa a nível de igreja para você entender. A igreja brasileira hoje tem muito poder. Tem poder a igreja brasileira. Porque a igreja cresceu, a igreja aumentou em números, a igreja se enriqueceu, a igreja tem representantes em todos os lados, a igreja tem poder, mas ela aumentou muito em poder e perdeu a autoridade. Por quê, irmãos? Porque a autoridade vem pela verdade, porque a autoridade vem por transparência, porque a autoridade vem por testemunho. João Batista, irmãos, era um caniço agitado pelo vento. João Batista, irmãos, a Bíblia diz que tinha uma cabeleira desse tamanho. Vestia uma roupa, sabe, de pele de camelo. Comia gafanhoto e mel silvestre. E alguém dizia para ele, encontrava para ele: ô João, a paz do Senhor, fala meu filho. És tu Jesus? De jeito nenhum. És tu pastor? De jeito nenhum. És tu um profeta? De jeito nenhum. O que tu és então? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou alguém que entendi quem eu sou. Eu sou alguém que entendi para onde que eu tinha que ir. Eu sou alguém que entendi o que eu tinha que fazer. Eu sou alguém imbuído de uma autoridade do céu para dizer: arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é uma geração, irmão, de João Batista. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? A palavra do Senhor diz lá em Malaquias 4, que nos últimos dias, seja bem-vindo, converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nesse texto também diz: eis que novamente vos enviarei o profeta Elias. Elias, irmãos, é lá da antiga aliança. E Elias pode ter certeza que ele não vai vir aqui. Aquele Elias não. Mas o espírito de Elias, irmãos, veio uma vez com João Batista para preparar a primeira vinda. E está vindo sobre a igreja para preparar a segunda vinda.
Esse espírito de Elias é o espírito que estava sobre João Batista. Você sabia que ele era filho de sacerdote? Hein, Alexandre? Filho de sacerdote. Então, se ele era um filho de sacerdote da tribo de Levi, ele automaticamente já estava escalado para ser um sacerdote. Mas ele, irmãos, deixou tudo para ser a voz que clama no deserto. De forma que ele entrou tanto num lugar em Deus, irmãos, que o poder estava no palácio, mas a autoridade estava no deserto. De forma que o poder estava no palácio, no imperador, estava lá no governador, estava com todo mundo, mas a autoridade estava na voz que clamava no deserto. Em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse você vai ver isso. Você vai ver junto alguém que tem o poder, alguém que tem autoridade. Então a palavra foi a João. E quando a palavra vai a João, o que ele diz, pastor? Verso 5: todo vale é um buraco, se encherá, e todo monte se abaixará, o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplainarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Irmão, não sei se você está entendendo, eu estou dizendo para você, é o tempo. É o tempo. O Senhor está dizendo aqui de um alinhamento. Sabe o que Ele está dizendo? O vale é um buraco, vai ser cheio, Neto. O monte é uma elevação, vai ser baixo. Aquilo que está curvo vai ser reto. Sabe o que está dizendo? De um alinhamento do céu para com a terra. Por quê, irmãos? Porque todo homem nos últimos dias verá a salvação de Deus. A igreja, irmãos, você, nós estamos sendo levantados para isso. Agora olha o verso 8: manifestem, pois, frutos ou práticas de arrependimento. Você que entrou aqui pela primeira vez, pela segunda ou pela terceira, e você que está aqui há muito tempo, quero dizer para você, irmãos, é tempo de manifestar arrependimento. Sabe, irmãos, quanto mais a gente olha para nós e vê que algo de bom há em nós, que a gente está ficando legal e tal, irmãos, que perigo. Quando a gente não consegue mais encontrar em nós aquilo que precisa levar a nossa boca ao pó e clamar, que perigo. Esse é o dia que eu quero que você seja cingido, batizado de arrependimento. Que nos próximos dias que virão, irmãos, o Senhor te pegue tomando banho, jantando, passeando com seu filho, trabalhando, e te traga à memória coisas que, precisam ir ao arrependimento. Para que como igreja a gente possa falar: Deus nos perdoa, Deus nos sara. Se o teu povo que se chama pelo meu nome, esse povo é a igreja do Senhor Jesus, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Quem mais chama a atenção de Deus, o que mais chama a atenção de Deus, não é o pecado do ímpio, é o pecado da igreja. Então me preocupo: olha o que fez as portas abertas, olha o que fez a Mangueira, sei lá quem que fez no carnaval,
Olha o que fez o fulano, olha o que fez as feministas, e daí? Apocalipse, nos últimos tempos, o sujo se sujará mais. Cabe ao santo se santificar mais. Irmãos, Deus não espera nada diferente da mangueira. Nada. Deus não espera nada diferente da manifestação feminista. Deus não espera nada diferente do ímpio. Deus espera algo diferente de mim e de você. Deus espera algo diferente de nós. É de nós que exalamos o bom perfume. Somos nós que precisamos transformar a terra. Por isso que o Senhor falou. E por isso, irmãos, que a hipergraça precisa ser combatida. Porque aqui, nova aliança, Jesus já está aqui, Jesus já veio. Só que João Batista está falando, é preciso que vocês manifestem frutos de arrependimento. Por quê? Verso 9, porque já está posto o machado sobre a raiz da árvore, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no... Aonde? No fogo. Diga assim comigo, é necessário produzir bons frutos. Nós não vamos conseguir mais, irmãos, escapar por onde passamos no caráter de agente secreto. Seja bem-vindo à igreja de Jesus. Falava para uma pessoa hoje, né, que encontrou os parentes que há anos não via, e chegaram lá, botaram para ela lá, toma aqui, bebe uma com a gente e tal, e não sei o que, parará. Ele falou, não, sou diferente, não bebo mais. Aí eles, você converteu? Você virou crente agora? E eu falei para essa pessoa assim, você devia ter falado assim, agora não, eu sempre fui. Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível em amor. Eu só não sabia disso antes, agora eu já descobri. Eu sempre fui de Jesus, eu sou de Jesus, eu clamo por Ele, eu clamo por Ele, eu ando por Ele, caminho por Ele. E se alguma coisa há de agradável, e se alguma coisa há, sabe, que bendiz, seja isso que façais, seja isso que esteja em vós, porque eu sempre fui de Jesus. Às vezes a gente demora, talvez você que esteja aqui ainda não sabe disso. Talvez ainda há uma militância dentro de você, coisas da carne contra as coisas do Espírito. Eu quero dizer, você sempre foi de Jesus, porque Ele te amou, te escolheu e te separou nele antes da fundação do mundo. Nós estamos descobrindo isso agora, mas eu sempre fui de Jesus, para que você fosse santo e irrepreensível. Aí o João vem aqui e diz, o machado está posto à raiz. Irmãos, aquela mesma parábola de Lucas, fechamos aqui, a raiz está exposta e recebendo ofensa. Porque através de raízes expostas e ofensas liberadas, há uma possibilidade do seu fruto se tornar diferente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Expõe as raízes, as origens, os traumas, os medos, as dores passadas. Vamos para mais uma prova, mete ofensa. O fruto sempre vem, a diferença é que ele é ruim ou bom,
mas o fruto virá. Quando o fruto vier, se o fruto for bom, aprovado está, aumente a autoridade. João Batista diz: o machado está posto à raiz. Nós estamos no tempo da prorrogação, irmão. Toda árvore, pois, que não produz o bom fruto é cortada e lançada no fogo. Deixa eu falar para você, Apocalipse fala do tocar das trombetas. Não tenho tempo de falar isso para você aqui, mas vou dizer, irmãos, falta pouco. A trombeta vai soar, irmão. Nós estamos no tempo da prorrogação. E essa é uma palavra, irmãos, que leva qualquer pessoa a falar: cara, eu quero Jesus. Eu preciso do Senhor na minha vida. Por quê? O que nós precisamos entender? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas. Deixa aberto em Gálatas e em 1 Coríntios. 1 Coríntios e Gálatas. Vamos primeiro a 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7. Os dons do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, verso 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Pelo Espírito, a um é dado palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento. Vai contando. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Quantos contamos aqui? 3. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, ou seja, operação de milagres. A outro profecia, o dom da profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Eita, irmão, não posso entrar aqui não, mas... Quantos você contou aí? Quantos dons? 9 dons. Sabe o que é dom, irmão? Dom é a palavra carisma. Presente merecido. É dom do papai. É presente do papai. Mas o dom é uma manifestação de poder. Sabe qual é o problema, querido da igreja? Você que está aqui nessa noite. É que a igreja aprendeu a andar justamente no poder, mas deixou de andar na virtude. E a essência do reino de Deus não é poder, é virtude. Os dons falam de um revestimento de poder, de um revestimento para fazer algo para Deus. Só que sabe qual é o problema? E você vê, pastor, mas o fulano de tal, mas o ciclano de tal. Hoje eu estou ensinando você, irmão, como um mestre. Mas o ciclano, mas o fulano faz isso, faz aquilo. É porque, irmãos, a Bíblia fala que o dom, ele é sem merecimento e sem culpa. A Bíblia diz, Paulo diz que dons são irrevogáveis e sem arrependimento. É presente mesmo.
Isso quer dizer que ainda que alguém que não tenha bons frutos permaneçam agindo nos dons, porque eles são irrevogáveis. Deus não dá o dom e tira dom. Às vezes a gente vê falando sobre isso, ensinando sobre isso, mas os dons são irrevogáveis e sem culpa, sem arrependimento. O que isso quer dizer? Um homem no pecado, acima de uma plataforma, exerce dom. Por isso que naqueles dias, muitos falarão: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos em novas línguas. O que é isso? Um dom. Em teu nome interpretamos línguas, em teu nome fizemos muito milagres, operações de milagres. É um dom, porque não perdeu o dom. Mas o Senhor vai dizer: vira à esquerda. Deus vai falar: pega descendo, porque não vos conheço. O que o Senhor está dizendo, irmão? Tens poder, porque usa o meu dom, mas não tem virtudes, porque não tem minha presença. Isso todos nós temos que saber e guardar para nós. Porque por causa do dom, irmãos, muitos estão se perdendo. Porque continuaram na iniquidade, mas porque o dom não se moveu deles, permaneceram no lugar de iniquidade, dizendo: Deus ainda está comigo. Então o dom, ele é irrevogável, é carisma, é presente, é sem arrependimento. Estou dizendo para você então que um homem em pecado pode fluir em um dom. Aí, pastor, o Senhor complicou com a minha vida, porque como eu sei se um homem é de Deus ou não é de Deus? Então agora não é pelo dom, é pelo fruto. Porque o outro texto que diz, Gálatas 22, 5, 22, que eu mandei você abrir, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amor, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto. E o fruto não vem pelo poder, vem pelo relacionamento. Não é investidura de poder, é investidura de virtude. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? De forma que, anote isso e nunca mais esqueça: o dom é tudo aquilo que Deus, pelo Espírito Santo, entrega a mim. O dom, viu, Alexandre? O dom é tudo aquilo que Deus, vem de Deus, pelo seu Espírito Ele entrega a mim. Mas o fruto é tudo aquilo que eu, pelo Espírito Santo, entrego a Ele. O fruto é tudo aquilo que eu, pelo Espírito Santo que age em mim, é uma ferramenta, mas que eu entrego a Ele. Então, irmãos, fruto tem quem tem virtude, e quem tem virtude tem autoridade. Dom tem quem tem poder, e muitas vezes quem tem poder só tem força. E não estou falando mal contra dons, porque você pode ter dons e frutos. Parabéns, irmão. Parabéns. Que o Senhor continue te abençoando. Ou você pode não ter nem dom e nem fruto.
Se joga aqui no chão e fala: me ajuda, Jesus. Porque, irmãos, eu já quero começar a fechar com você. Eu quero dizer para você, tenho lido a Escritura, a Palavra de Deus, e tenho lido um livro do Cote sobre aconselhamento. E algo que era uma tônica no meu coração, nós já ministramos sobre isso algumas vezes. E o que ele diz ali, uma tônica do aconselhamento cristão é: você nunca poderá fazer nada por quem não confessa Jesus e não recebe o seu Espírito. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, eu disse ninguém, vai ou vem ao Pai, a não ser por Ele. Se você não entrar por Jesus, irmão, esquece. Se a pessoa, o vizinho, o titio, a tia, o irmão, meu melhor amigo, minha avó, não entrar por Jesus, porque entrou por Jesus, ele teve de novo acesso ao novo e vivo caminho. E aí: não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei a vós o Espírito Santo. E aí, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ele, o Consolador, o Espírito da verdade, que, um segredo para você, o mundo não pode receber. Ele estará convosco e convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça, e estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não adianta, irmãos, eu tentar fazer algo por alguém que não se decidiu por Jesus. Por que eu estou falando isso aqui? Porque aqui nessa noite existem pessoas assim. Tem pessoas, irmãos, que vão de culto a culto e ainda não se decidiram por Jesus. Eu quero ser totalmente dele, porque a minha salvação depende disso. Esse é seu dia, irmão, irmã. Porque você virou isso, você virou aquilo, você virou crente, você virou: não virei nada, eu sou filho e sempre fui. Eu não sabia que eu tinha um pai perfeito, poderoso. Agora eu descobri a minha paternidade perdida, eu sou filho de Deus. Irmãos, equilíbrio. Um homem precisa viver no poder e na virtude. No poder e na virtude. Longanimidade, mansidão, domínio próprio, paciência, amor. É muito mais fácil mandar um demônio embora do que perdoar alguém. É muito mais fácil agir no poder, orar e alguém ser curado, do que ser justo e verdadeiro, falar só a verdade. É muito mais fácil, irmão, você orar e a pessoa vai ser curada, do que você falar a verdade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E uma coisa define poder, outra coisa define virtude. A igreja anda em poder, mas perdeu a virtude. Pastores andam em poder, mas perderam virtude. Então tem fama por causa do poder, mas não tem a autoridade, porque só tem autoridade quem tem virtude e revelação.
É muito mais fácil, irmãos, você se mover. Vamos pegar um dom aqui, interpretação de língua, que você acha que é muito difícil. Muito mais fácil você se mover em interpretação de língua do que você se mover em domínio próprio. Eu interpreto língua, mas mato alguém. Pisa no meu pé não, irmão. Mas aí você continua interpretando língua assim, porque talvez nunca te ensinaram isso. Porque o dom do Espírito é irrevogável e sem arrependimento. É carisma, é presente. Deus não me dá um presente e me tira o presente. Só que a virtude, irmãos, manifesta o reino de Yeshua na terra. A virtude da igreja manifesta o reino de Yeshua na terra. Quero terminar dizendo equilíbrio. Linkando essa palavra com a palavra da semana passada, existem duas naturezas dentro de nós: a velha natureza e a nova natureza. Lembrando que a velha natureza, ela não morreu, ela só adormeceu. Não, pastor, sim. Lembra da frase? Eu quero pegar, eu acho que é de Lutero mesmo. Quando batizei, no batismo, achei que o meu velho homem, o homem interior que eu tinha, havia morrido. Porque o batismo representa isso, né? Um sepultamento. Representa, irmão. Mas uma semana depois eu descobri que o meu velho homem sabia nadar. Ele não morreu no batismo, ele ainda estava vivo ainda dentro de mim. Sabe por quê? Porque a palavra diz que as coisas da carne sempre militarão, entrarão em guerra dentro de você. Coisas da carne e coisas do Espírito. Velho homem e novo homem. Filhos de Adão e filhos de Yeshua. E a palavra de Deus diz que essa guerra existe dentro de você. E ela nunca acaba. Só na eternidade. Ela nunca acaba. Então, dentro de você mora um tolo e um sábio. Dentro de você, mulher, mora uma mulher virtuosa e uma mulher tola. E quem aparece naquele dia? Quem você mais alimenta. Está aí dentro. As coisas da carne militam contra as coisas do Espírito. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Porque a carne luta, guerreia, milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Meu Deus. Irmão, isso aqui destrói o mundo de terapia que se faz. Porque se você faz uma terapia com um profissional correto, ele te ajuda. Se você faz uma terapia com um profissional errado, ele te rebenta. Por quê? Porque ele quer apagar o conflito que há dentro de você. Ele quer apagar o conflito que há dentro de você. Tem uma luta aí dentro de você, o cara, sabe, eu sei que o Senhor me fez homem, meu corpo é de homem, o meu espírito é de homem, a minha alma é de homem, mas eu tenho uma vontade, é a alma, é a carne. Eu tenho uma vontade para não ser homem. E você vai para um terapeuta, um psicólogo, ou sei lá o que não tem entendimento, irmãos, do que é verdadeiro, diz. Liberta, irmão. Sai do armário. Seja feliz.
Porque botar a pessoa em paz é tirar ela do conflito. Não! Existe um conflito, não conflitos da alma. Existe um conflito que nunca acaba. A Bíblia diz que a carne e o espírito guerrearão dentro de você para sempre, até que ele venha. O que eu preciso aprender então não é fugir do conflito, é me preparar para o conflito, é estar pronto a tempo, a fora de tempo, com a armadura de Efésios capítulo 6, em todo tempo guerreando no espírito, dizendo: minha alma não me governa, minha vontade não me governa, meus desejos não me governam, eu sou de Jesus, guiado pelo Espírito, remido pelo Espírito, filho do Deus Altíssimo, eu sou de Jesus. E o conflito está lá. Aí você dorme com conflito, pastor Arnaldo acorda com conflito. Gente que foi liberto de pornografia, às vezes já passou 10 anos e de vez em quando dá um. Está lá, irmão. O bicho está lá. O velho homem está lá. O bicho que eu estou falando não é o capeta, não. É o velho homem. Deixa eu explicar uma coisa para você. Isso aqui, ó, é carne. E aonde você está, irmão? Onde você habita? Seu corpo é de quê? De carne. A minha pergunta para você: tem como você ser só espiritual? Eu sou mega, super, hiper espiritual. Você vive num corpo de carne, amigo. Então você sempre terá desejos humanos, da carne. Por quê? Porque você é uma alma que habita dentro de um corpo e tem um espírito. Ou ao contrário, é um espírito que habita dentro de um corpo e tem uma alma. A coisa que é, você vive dentro de um corpo. Então você não vai ser só espírito. Você também é carne. Agora luta, filho, luta. Aí o papai cola em você e diz: nessa luta aí, enquanto você é menino, menino na fé, não é só idade não, é menino que se aproximou de Jesus, novo na fé. Enquanto você é novo na fé, convertido, eu estou aqui e te ajudo bem mais. Sabe quando esse leão da carne abre a boca, eu ponho a minha mão e diz: arreda-te. Eu te ajudo mais, mas deixa eu falar uma coisa, você tem que crescer. E lá na frente você fala: Deus, está aqui a carne. Que vontade de tomar uma cerveja, Deus. Que vontade de pitar um cigarro. Que vontade de olhar para a vizinha, ela é tão linda e não é minha. E agora Deus e o Senhor fala: mostre ao mundo que você está comigo. Lute, guerreia, interceda, ore, revista-se e vença. Então, pastor Arnaldo, muita coisa que é demônio, não é demônio, irmão, é safadeza. E sai com a gente se movendo mais em virtude do que só em poder. A igreja aprendeu a se mover em poder e perdeu a autoridade. A igreja cresce na nação, mas a corrupção cresce dobrado. O estupro, o homossexualismo, as fragilidades de uma sociedade estão presentes juntos com a igreja, onde a igreja cresce. Poder e autoridade. Amém? O que eu quero dizer para você? Vou fechar aqui, irmãos, senão vocês ficam bravos comigo. O que eu quero dizer para você é que o que eu comecei a falar aqui quinta-feira na escola. A virtude de um povo, a virtude da igreja, a virtude de um homem vai estar conectada ou expressa no próximo. Quantos estão aqui? Nas relações com o próximo. Longanimidade, bondade,
mansidão, domínio próprio. Deus te pede isso para Ele, para o seu irmão. Para o meio que você vive. Eu só estou desmistificando uma coisa, irmãos. Você se consagrar, se santificar, por favor, não coloque palavras na minha boca. Não fale, o pastor Douglas falou que não tem que fazer isso. Você tem que orar, tem que jejuar, tem que se santificar, tem que buscar dons. Mas os dons você está resolvendo com o Senhor, irmão. Agora, a virtude da igreja se manifesta por meio de conexões horizontais. Por isso que esse é o tempo de você começar a servir o seu irmão e o seu irmão servir você. E a gente entrar num equilíbrio. Poder e presença, autoridade, poder. Amém? Fica de pé comigo, vamos orar.